Aqui, copiar o link. Dessa vez agora vai ser um vídeo de fofoquinha. A gente quer ver aqui um pouquinho de fofoca, como a gente viu da última vez, né? Pra gente poder assistir mais vídeos hoje, se der certo. Então deixa eu só trocar aqui. Deixa eu só deixar aqui meu áudio no desktop no mudo. E bom, dessa vez é uma fofoca que tem surgido aí, né? Uma fofoca, assim, bem foda-se, mas eu tô afim de dar a minha opinião, porque sim. Sim, hoje nós vamos fofocar também, tô afim de falar de fofoca, eu gosto de fofoca, não vou esconder isso não. E é isso. Soldado de Elite, eu só fiz coisas que não são criminosas, nenhuma lei do Código Penal foi quebrada, graças a Deus. E bom, agora vamos pro segundo vídeo aqui da nossa live. Dessa vez quem postou esse vídeo foi a Sailor Nana. E o nome do vídeo é, que eu coloquei o bagulho na frente, a polêmica das VTubers Mono e Momo. Eu sei mais ou menos do que se trata, mas eu quero saber a opinião da Sailor Nana e poder acrescentar alguma coisa. Dar meus 2 centavos de opinião, é isso. Porque, bom, todo mundo gosta de fofoca, a gente não vai fingir que a gente não gosta. Fofoca é o que dá certo. E se você estiver assistindo através do canal de cortes, o link do vídeo original vai estar na descrição. Então vambora. Mono e Momo. Uma polêmica sobre as gêmeas da Nilbaka, a maior agência de VTubers do Brasil, estarem recebendo, abre aspas, mensagens indecentes em suas lives e que supostamente isso seria desconfortável, considerando seu design, abre aspas, jovial. Essa treta começou no dia 16 com uma artista postando em seu Twitter, desculpa, tá falando de polêmica em pleno domingo, mas eu preciso falar do elefante na sala. O que tá acontecendo aqui? Eu acho muito bizarro que quase todos os cortes que têm saído das lives das gêmeas são de cunho sexual. Não era pra ser um canal pra um público mais jovem? Ela continua. Isso até que é um preconceito, né, cara? Que tipo assim, quando é PNGtuber, quando é VTuber, o pessoal fala, é conteúdo pra criança, é conteúdo pra adolescente. Tudo bem que esses dois públicos são os que mais têm tempo pra consumir qualquer tipo de merda que tem na internet. Mas nem sempre é verdade. Por exemplo, o meu tipo de conteúdo não é pra menor de idade assistir. Inclusive, eu acho que eu nem troquei o título da live, né? Do jeito que eu sou meio panguão. Deixa eu ver aqui. Visualizar, estatísticas, painéis. Não. Fiz aqui errado. Eu sou burro. Informações da transmissão. Nossa, tá acho que deve estar... Nossa, jogando. Eu não tô jogando nada. Bingo dos Reacts, pronto. Sempre esqueço de trocar, pronto, trocamos. E tá. O que eu tava falando mesmo? O pessoal acha que normalmente é o conteúdo mais infantil, mas nem sempre. Isso também acaba incluindo o PNGtuber. Eu, por exemplo, não faço conteúdo pra criança ou até mesmo pra adolescente. Primeiro que eu falo muito palavrão, eu quero ter liberdade de poder falar sobre coisas mais densas, como por exemplo ontem, que eu basicamente eu passei um bom tempo criticando o capitalismo. E isso daí não poderia ser feito se fosse uma live pra adolescentes ou crianças e tudo mais, né? E fora as bobajadas que eu falo. Que tipo assim, imagina se um perfil desse do Twitter, que é um twitteiro médio, assiste uma live minha. Ele vai, sei lá, ter um AVC. Porque o moralismo dele vai, sei lá, vai virar tipo o Super Saiyajin. Vai ser o Super Saiyajin do moralismo, sabe? Porque, cara, eu falo tanta bosta, eu falo tanta merda, principalmente com os cortes e tudo mais. E em relação ao design dessas duas VTubers... Olha, nem toda mulher tem que ser uma corpudona, uma tetudona e uma coxudona, sabe? E realmente, personagens de animes normalmente parecem ter menos do que realmente tem. Isso aí até mesmo com aquelas famosas MILFs, né? Que tem muita MILF do mundo dos animes que simplesmente não parecem ter a idade que tem. E todo mundo baba. Acontece. Porque é a estética de anime. E qual é a desse público estranho? Esse comentário que destaquei é só uma coisa bizarra que vi, entre outras. Aí, em relação à parte do público, a gente vai ver isso aí com o decorrer do vídeo, mas o público, em parte... Aliás, uma boa parte disso é parcela do streamer e do criador de conteúdo. É culpa dele, no caso. Dele ou dela. Porque se entra uma laranja podre, por exemplo, aqui nessa live e começa a falar um monte de merda, eu tenho que banir. Porque senão vai acabar acontecendo o que aconteceu com o Orochi há muitos anos atrás, onde não tinha moderação e ele depois foi dar uma entrevista lá com o Michael Kister e comentou, né, que tinha bigodistas na comunidade dele, sabe? Então se você não modera, pode chegar nesse nível. Então, querendo ou não, nós como criadores de conteúdo também temos uma responsabilidade.
Mas é lógico, aí a gente vai saber quem é que tá fazendo piadinha e quem é que tá falando merda. Quem tá falando merda a gente tira. Porque eu mesmo faço muitas piadas de duplo sentido, principalmente com as características da personagem que eu uso. Então pra mim é normal, se alguém quiser fazer alguma piadinha, se alguém quiser dar uma cantada e tudo mais. E se alguém quiser chegar aqui e fazer graça, eu vou diferenciar, sabe? Principalmente se for pessoa muito nova na comunidade. Nova que eu digo de tempo de comunidade. As gêmeas claramente têm um design mais jovial que outros VTubers. Tem gente que acha até que são menores de idade e direto recebe mensagens indecentes. Foi mal, mas isso aqui é desconfortável e estranho pra cacete. Eu não sou a única pessoa que tem essa percepção. Eu fui falar com outras pessoas pra saber se tô maluca e todo mundo achou isso sinistro. Tudo isso começou por conta de canais de corte, como o Compilado VTuber, que colocam títulos e thumbs meio sugestivas. Vou ter que dizer uma coisa aqui pra vocês. No YouTube, se você for moderado, ou se você criar títulos como se fosse em YouTube em 2016, tipo, fiz isso e olha no que deu, você não vai ter view. É assim que funciona. Ou você vai ter que fazer os thumbnails nível do Ramsés o Pequeno, tipo, com desenho, tipo, bem... Eu vou dizer escroto, mas, tipo, só pra gente deixar bem claro, tipo, exagerado. Acho que exagerado é uma palavra melhor. Um desenho bem exagerado, bem caricato do que ele tá falando. Ou você exagera no título. Um bom exemplo disso foi no meu canal Retrotech. Tinha necessidade de eu chamar o ReactOS de sistema para pobres? Não tinha. Mas se eu falasse que fosse, é uma alternativa ao Windows, ninguém ia clicar. Vamos ser bem sinceros aqui. Então eu acho que nesse negócio de thumbnail, de título mais chamativo e tudo mais, eu acho que tem muito chororô. Sendo que todo criador de conteúdo que já trabalhou tanto, principalmente no YouTube no caso, sabe que você precisa chamar atenção de alguma forma, seja com coisa estourada, exagerando no sentimento, ou até mesmo colocando uma caricatura muito exagerada, como é o caso do Ramsés. Mas é que em todas elas apenas mostram literalmente o que foi dito na live, apesar de às vezes... Bludo, o canal de corte é tudo vagabundo. Os cortes que não tem uma edição é um corte seco de uma live ou vídeo. E você comentando isso no canal de cortes. Porque isso vai pro corte, cara. Dá a entender de que foi falado pela pessoa na thumb, quando na verdade foi falado por um inscrito no superchat. Algumas pessoas defendiam a ideia de que cada um faz o conteúdo que se sente à vontade. Outras defendiam que supostamente elas não deveriam aceitar esses tipos de cantadas de duplo sentido, por supostamente fazerem um conteúdo. Eu acho que quem tem que decidir isso são as duas, né? Porque algumas informações que eu fiquei sabendo, essas duas já são maiores de idade. Então, foda-se! Sabe? Conteúdo, abre aspas novamente, infantil, apesar das mesmas afirmarem diversas vezes que não é. Inclusive a Mono cita que tem como base de criação de conteúdo o Bistecone e o Luan Gameplay. Luan Gameplay aí é foda. Desde o começo, e que as pessoas devem assistir quem quer e quem gosta. Em meio a essa polêmica foram feitos alguns posts de deboche, vamos dizer assim, por parte da Mono e Momo. Acredito que seja especificamente da Mono, mas enfim. Onde tinha esse post dizendo, perguntei, e ela respondeu, vou mandar esse naquele post lá. E outro post que a própria fez com um gif dizendo, foda-se. Mas que foram todos apagados e posteriormente seguidos. Peraí. Falo cortes não oficiais de live de outras pessoas. Calma aí, Luquita. Vai pro corte. Soldado, eu adoro o Luan, ele é bem humilde. Ele me chamou de pobre por 9 centavos pra ele, caralho. Mas, tipo assim, o Luan, ele parece ser um cara carismático, mas o chat dele afasta pessoas. E eu não sou o único que fala isso. De um post de pedido de desculpas pela forma como lidaram com a situação. Depois de todo esse desenrolar, eu vou ser bem sincero, tá? Eu vou ser bem sincero. Tipo, se a pessoa que fica cagando regra falando assim, olha o tipo de piada que você tá recebendo, olha o tipo de coisa que você tá ouvindo, você tem que aceitar? Tem que mandar o GIF mesmo, foda-se, vai tomar no seu cu, quem tem que decidir sou eu, sou a porra de um adulto, caralho. Quer decidir por mim, filha da puta? Porra, não fode. Se são pessoas adultas que estão fazendo live e aceitaram aquela piada daquela pessoa, um foda-se de 37 centímetros. Apenas isso que eu tenho pra dizer, sabe? Caralho, que mania, que tesão que esse pessoal de internet tem de ficar querendo cagar regra na cabeça de todo mundo, cara. O compilado VTuber postou um vídeo explicando que basicamente o motivo da existência desses títulos e thumbs é porque sem eles o vídeo não gera cliques. Sim, exatamente. Se você tenta ser moderado, por exemplo, vamos pegar esse próprio vídeo aqui da Sailor Nana, não tô criticando nada, mas vamos supor que ela colocasse no título, você viu o que aconteceu com as duas VTubers, Mono e Momo? A chance das pessoas clicar é muito baixa, gente.
E olha que ela não fez um título exagerado, mas é um título chamativo. Porque quem é fofoqueiro, que nem eu, vai querer ver. Simples. Meu Deus, Deus meu. O pessoal acha que assim, o pessoal... Eu acho que o pessoal que não cria conteúdo pensa que o criador de conteúdo é aquele hippie que fica pintando quadro na praia e, sei lá, fica só sentado num banquinho olhando todo mundo, esperando a boa vontade de alguém ali aparecer. Pô, eu acho que essa deve ser a visão dos caras, mano. Que não cria conteúdo. Simplesmente, o canal compilado VTuber, ele é um canal de clipes. O público que ama o VTuber, ele só vai assistir o VTuber, entendeu? Se é uma pessoa que gosta muito do VTuber, ele vai atrás da live dele, a live oficial, real oficial, e os vídeos também reais oficiais do próprio VTuber. Então, quando chega um canal que não tem nada a ver com o VTuber, e esse canal ele posta clipes, para chamar atenção, ele tem que fazer títulos chamativos e thumbs chamativos, porque senão o YouTube todo é assim, na real. Mas tem aquele ponto. Por que eu vou assistir um canal de clipes, sendo que eu posso assistir a live ou o VOD da live do VTuber que eu gosto? Entendeu? Se você pensar nesse ponto, eu mesmo não assistiria. Então, depende muito da pessoa. Por exemplo, quando a live é na Twitch, tem gente que se sente superior por não assistir as coisas na Twitch, porque na Twitch tem muita anúncio, pipipipopopó. É uma coisa que é repetida bastante no YouTube, tá? Mas na Twitch não tem metade dos problemas como falam no YouTube, vamos ser bem sinceros. Então, às vezes a pessoa fica assistindo as lives pelos clipes, porque ali são os melhores momentos. É que nem quando você não assiste uma partida de futebol e você vê os gols no dia seguinte. É a mesma coisa, sabe? Que nem todo mundo tem tempo de ver todas as lives do criador de conteúdo sempre que ele abre. Por exemplo, não é todo mundo que vai assistir sempre as minhas lives. Às vezes tá com a família, tá com o namorado, às vezes não quer ver live de ninguém, quer ver live de outra pessoa também. Eu também sou assim, foda-se, sabe? E em relação a canais que não são oficiais, que não são da pessoa, vamos assim dizer, se existir um acordo, aí tá tudo bem. Seria a mesma coisa de eu chegar assim e falar assim, ó, eu quero criar um perfil na plataforma de vídeos curtos e eu quero deixar outra pessoa editar e ela postar. Aí o lucro a gente divide. Se foi esse combinado, beleza. Pronto, acabou o problema, morreu aí, não tem mais nada que falar. Sabe? Então tudo é conversa. Às vezes tem muita especulação e as coisas são muito mais simples atrás dos bastidores, tá? É muito mais simples. Só que lógico, se a gente não fizer um draminha, se a gente não fizer um storytelling, o vídeo não vende, né? É isso que é foda. Só assistiria se fosse um conteúdo muito diferente ou fosse algo muito chamativo. Aí eu clico. Realmente, algo básico da internet, né? Se você não faz thumb com clickbait, thumb chamativa, ninguém clica, né? É meio simples isso. Ele fez um vídeo basicamente falando o óbvio, né? Eu tava escrevendo esse roteiro no dia 17 e hoje é dia 22. Estourou outra polêmica. Quando o youtuber Eukatsu fez um vídeo resumindo tudo isso, igual eu tô fazendo aqui. E a merda foi que a Mono e o Raviel comentaram no vídeo dizendo que basicamente que achou ele lúcido. E que eu também achei. Porém, a artista que fez o post levou isso pro pessoal e até ameaçou de processar o Katsu, caso não remova o vídeo. Ah, eu vi essa treta aí também. Dizendo que ele disse mentiras no vídeo, que eu não sei quais são, mas... É assim que fofoqueiro gosta. 2 fofocas num vídeo só. Eu não tava esperando que fosse falar disso. Vamos lá. Eu entendo que a crítica é a seguinte: o branding das gêmeas não condiz com o conteúdo delas e que o rebranding não foi feito de uma maneira muito boa e que isso pode acabar atraindo um público, abre aspas, estranho, e que é importante ter responsabilidade com o seu público. É uma crítica válida. Não, é uma crítica válida. E às vezes a estética, como... Quem assiste os vídeos do Gabe sabe do que eu tô falando. Às vezes a estética não consegue conversar com o público. Como, por exemplo... A estética do meu canal, até mesmo o meu jeito, até mesmo o personagem que eu uso e tudo mais, não conversa, por exemplo, com o meu canal principal, com o canal de futebol, tanto que ele não tá dando certo. Agora, em outros conteúdos, como por exemplo, até a comunidade FGC, que é uma comunidade que eu tô vendo aí os conteúdos aos poucos e tudo mais, e é bem mais receptivo com esse tipo de pessoa, talvez a minha estética acabe funcionando. E na comunidade tech também tá funcionando demais, eu tô bem feliz com as coisas que tá começando a fluir no Retrotech. Ali eu vejo que tem futuro. Agora, já no canal principal, eu acho que a galera de futebol não aceita muito. Então,
querendo ou não, eu acabo pensando bastante. Eu acabo pensando bastante, tipo, tá valendo a pena continuar a produzir conteúdo pra esse canal? Sabe? Porque às vezes a gente acha que de repente as coisas podem dar certo, mas a gente tá errando numa coisa que a gente nunca parou pra pensar, saca? É isso. Acho que foi isso que ela tentou de... E é lógico, quando você tem uma personagem que aparenta ser muito jovial, realmente pode acabar aparecendo umas pessoas meio estranhas. No meu caso, por exemplo, que não é um caso de uma personagem jovial, como vocês podem ver no PNG, já atraiu umas pessoas esquisitas, bem esquisitas, que me deixaram desconfortáveis, que eu sempre estou banindo dos canais. Tipo, eu já recebi umas cantadas bem escrota. Tipo assim, é cara que tem idade pra ser meu avô, pra vocês terem uma ideia, sabe? Cara que tem idade pra ser meu avô dando umas cantadas escrotas. Eu simplesmente bano essa pessoa, sabe? Ninguém chega a ver, eu só excluo a pessoa do canal. Então, tipo assim, mas infelizmente a gente tem que lidar com isso e tirar as laranjas podres, como eu tinha falado anteriormente. Porque se você deixa os caras simplesmente chegar, falar bosta pra caralho e tudo mais, fudeu, mano. Vai virar uma terra sem lei a sua comunidade. Aí vai acabar acontecendo o que aconteceu com o Orochinho anos atrás, que eu tinha falado anteriormente também. Aí, pra mudar isso, coisa que o Orochinho, graças a Deus, conseguiu, cara, vai ser um puta trampo. Ao mesmo tempo que essa galera meio torta das ideias que tinha entrado no seu canal anteriormente, vai começar a falar o quê? Que tu é lacrador, que você é vendido, e pipipi, popopó, aquele papo todo, né? É uma bosta essa situação. dizer, né? Mas que a Mono respondeu com foda-se. Isso é muito errado, né? Isso é muito errado, né? É a pessoa te dar uma crítica válida e você mandar o foda-se. Mas enfim, basicamente as pessoas estão problematizando isso, dizendo que a Mono não sabe ouvir críticas e que foi grossa, mas em nenhum momento o youtuber Eukatsu contou nenhuma mentira. Ele só não entendeu o ponto central da crítica, assim como a Mono não entendeu. Ele basicamente fez um vídeo literalmente lendo os posts. Não tem como ele ter falado mentira, sendo que o que ele falou foi o que estava escrito. Agora, ameaçar o cara de processo por opinião, não existe lugar nenhum isso. Assim como a Mono não sabe receber críticas, a Neko não tá sabendo. É que depende muito da opinião. Eu não vi o vídeo do Katsu e eu não estou falando que ele fez isso. Então eu vou pegar exemplo de fora desse vídeo para ficar mais fácil. Vamos supor que o fulaninho, ele faz um vídeo falando do ciclaninho. E o fulaninho, ele além de emitir a opinião, chama ele de PDF file. Ou arquivo de PDF. É mais fácil, arquivo de PDF, traduza para o inglês. O ciclaninho, que no caso, fulaninho, ciclaninho, enfim, quem está sendo acusado no meio dessa opinião, aí sim pode entrar com processo. Isso aí até eu, que sou um idiota em questão de direito, entendo. Sabe? Agora, se foi só uma opinião, tipo, ó, eu acho que isso daqui é zoado, pá, e tal, não tem motivo de ter processo. Aliás, aqui no Brasil, você pode processar qualquer um por qualquer coisa. Agora, se você ganha o processo, aí já é um outro departamento. Porque se você não conseguir sustentar o motivo de você estar processando alguém, aquela pessoa pode te processar de volta. Aí fudeu, minha amiga, aí fudeu. Porque pra você processar alguém, você tem que ter realmente total certeza e provas do que você está acusando ela. É uma situação muito mais complicada. Ouvir opiniões contrárias. Já pensou se a Mono te ameaçasse de processo por conta da sua opinião, Neko? Já pensou? Então, é importante mesmo saber ouvir críticas e opiniões contrárias sem atacar. E pra mim, uma ameaça de processo é um ataque até pior do que um simples foda-se. Vale ressaltar que eu não tô tirando a razão da Neko de ter ficado chateada com o rumo que o conteúdo da Mono tá levando, porém ela tá cometendo exageros na maneira como tá lidando com a situação, assim como a Mono fez. As duas estão erradas. Agora vamos lá, deixa eu esclarecer algumas coisas. Então se a Neko, no caso, for uma fã e ficou chateada com o conteúdo, que é completamente compreensível, e isso pode acontecer vez ou outra, infelizmente o jeito vai ser parar. Tipo, já aconteceu, eu assisti a algum determinado criador de conteúdo, eu vi muitas vezes que o criador começou a mudar de conteúdo, e pá, um conteúdo que eu já não curtia muito, ou às vezes até mesmo uma coisa que eu não compactuava, tipo, live de tigrinho, sabe? Falei assim, não quero mais seguir essa pessoa. E é isso, só continuei com a minha vida e parei de seguir aquele criador. Acabou. É muito mais simples de resolver, sabe? Às vezes também não adianta muito se querer conversar e tal. Eu normalmente depende muito da pessoa. Eu só tento conversar com a pessoa se eu for amigo dela. Agora se eu não for, a chance da pessoa me ouvir é quase zero, então foda-se no fim do dia. Sabe?
aqui pra vocês. Primeiro de tudo é que se eu não gosto de um conteúdo, eu não assisto. Claro que pode chegar um dia e alguém fazer uma crítica pra mim, né? Óbvio, sem me xingar, né? Porque se me xingar eu só bano e foda-se. Dizendo que eu posso mudar isso, aquilo, e eu vou responder se isso faz sentido ou não. E a Moni poderia ter feito dessa forma, sem mandar o foda-se, né? Pode chegar um dia que a pessoa fala, não, eu não tô gostando disso aqui, acho que suas thumbs estão meio horny, né? Eu falo de brincadeira, né? Foda-se, mano, eu vou continuar fazendo thumb horny, foda-se você, tá ligado? Eu só não faço o mesmo porque eu sou pobre, senão eu pagava artista pra desenhar a minha PNG, porra, pra ser apelativa mesmo, foda-se. Eu ia fazer o mesmo, só que eu sou pobre. Pelo meme. Só que a Mono começar a agir dessa forma, sendo que o público não conhecia esse lado dela, e ela começar a agir desse jeito, fica meio desconexo e Mas aí tem um problema, né? Aí entra numa outra questão um pouco mais complicada, que seria das relações parasociais. Todo criador de conteúdo, mesmo se ele for VTuber, PNGTuber, que seja, é um humano. É um humano que tá por trás. Tipo, dando a voz, ou até mesmo o rosto e tudo mais. E por que eu tô falando que é um humano? Porque o humano erra. Humanos erram. Humanos são falhos. Não existe pessoa perfeita na internet. Muito provavelmente vou estar fazendo um react de um vídeo, eu vou falar uma coisa, pode ter uma atualização desse caso e quebre completamente tudo aquilo que eu falei. Isso não vai me tornar um hipócrita. Porque todo mundo, às vezes, muda de opinião. Porque baseado nesses fatos de agora, que eu tô assistindo agora, posso falar uma coisa, pode vir uma coisa nova, mude completamente a minha linha de pensamento, e é isso, sabe? Então, na internet eu acho que também tem meio essa sensação de você sempre querer parecer uma pessoa perfeita, uma pessoa que nunca falha, uma pessoa que sabe muito bem o que está falando, ou até mesmo um especialista de tudo, e é uma armadilha. Principalmente quando você está começando a crescer, que as pessoas começam a falar que você sabe falar bem, ou que você sabe de alguma determinada coisa e tal. Isso vai meio que munindo o seu ego para você começar a sempre querer dar um passo a mais, sabe? De ao invés de você falar, olha, eu acho isso errado, você passa a falar, você tinha que ter feito isso, porque se fosse eu, faria desse jeito, sabe? Então, tem que tomar bastante cuidado. E também, principalmente do público, né? Entender que o criador de conteúdo é falho. É uma pessoa falha. E, lógico, o próprio criador de conteúdo também entender que ele, às vezes, pode ter falhas também, sabe? E tá tudo bem. Porque entender que você tem falhas não é um defeito. Pra mim, é uma virtude. Porque aquela pessoa que não vê que ela erra, ela vai continuar errando infinitas vezes. Às vezes, errando até de formas piores. E por isso tá causando essa estranheza, né? Porque basicamente ela tá agindo desse jeito, que não é um jeito ofensivo, é só um jeito, né? É um jeito dela. Não quer dizer que ela, nossa, ela é a pessoa mais escrota do planeta. Meu Deus, vamos pregar ela na cruz, porque ela falou foda-se pra mim. Eu falo foda-se pra muita gente, mas a galera já tá acostumada aqui, né? E não tava acostumada no canal dela. Então, é isso que tá acontecendo aqui. O problema disso tudo é que a Mono tá cada vez mais se aproximando, aproximando o conteúdo dela do Bistecone e Luan Gameplays. E pra vocês que não acompanham, se você falar coisas assim pra eles responderiam que foda-se também, até pra mim. Se você chegar pra mim e falar, eu vou falar meio foda-se, né? Mas não é pra você levar pro pessoal, né, mano? Não é um tom ofensivo, e sim é um tom de brincadeira, mas pra que algumas pessoas... Depende, viu? Se a pessoa começar a perturbar muito e tudo mais, aí você tem que dar uma resposta um pouco mais ríspida. Mas graças a Deus, nas minhas lives, eu ainda não precisei fazer isso. Até porque, se alguém quiser fazer alguma graça e tal, também eu já tô banindo direto. Pessoas podem soar ofensivo. Porém, a Mono não é uma VTuber independente. Ela é da Newbaka e nem sempre foi desse jeito. E ela foi se tornando... Tem isso também, né? Porque como ela tem contrato com a Newbaka e a Newbaka é uma empresa com as suas normas, então acho que de repente a postura que ela teve não foi bem recebida pelos seus superiores. Aí dá ruim, né? Porque quando você tem algum tipo de contrato com alguma agência e tudo mais, você meio que é CLT, com muitas aspas, naquela empresa. Mesmo se você for PJ, porque tem regras que você tem que seguir, gente. Então acho que talvez isso daí deve ter sido o motivo para ela ter apagado os posts, e não que necessariamente ela se arrependa.
isso, né? E como eu falei, é difícil pro público se adaptar, já que não tá acostumado com esse nível de, abre aspas, zoeira. Outra coisa que eu preciso falar aqui é que as pessoas acham que o Raviel comentar, a Mono comentar, significa que a empresa Newbaka está comentando. Isso é uma total mentira, né? Eu não sei se vocês não entenderam ainda, mas cada membro da Newbaka age de forma independente. Sim. Inclusive, até mesmo do pessoal que eu faço collab mais frequentemente. Tipo eu, o Craven, o Vi. Por exemplo, se eu faço alguma coisa, se eu falo alguma coisa aqui, é eu que falei. Não foi o Vi, não foi o Craven. Entende? Porque tem gente que acaba associando isso. Às vezes por... Como eu vou dizer assim? Às vezes por entender que é um grupo, por entender que é tipo uma empresazinha, sabe? Outro já é por mau caratismo. Tipo, se você é amigo daquela pessoa, você é filha da puta como aquela pessoa, sabe? É lógico que eu tô falando assim de pessoas que são mais de boa. Agora, quando a pessoa já apresenta um monte de red flags, um monte de problemas mais sérios, que aqui eu não vou ficar fazendo shade, nem falar de pessoas específicas, aí a história já é diferente, sabe? Porque assim, se você é uma pessoa normal, tipo, só segue sua vida, joga videogame, estuda, trabalha e tudo mais, você não vai querer ser amigo de um paneleiro do Discord, né? Você vai querer ser amigo de alguém que joga jogos parecidos com você, que tem os gostos parecidos com você e que seja de boa também, sabe? E o que você faz não vai afetar a vida do cara e vice-versa. A menos que, sei lá, seja algo mais grave. Mas aí já é uma outra situação. Eles não seguem um roteiro ali, ou uma ordem. Então, quando um membro isoladamente faz alguma coisa, não é a empresa que está fazendo, e sim o membro em questão. Deve haver um controle de danos? Sim. Uma pessoa para dizer o que cada membro, como cada membro deve agir? Sim. Uma reunião para todos sentarem, debaterem no final um post em seu canal oficial, né, com uma resposta apaziguando a situação? Sim. Mas não é o que acontece. É que assim, eu acho que acontece porque a Newbaka é uma empresa grande. Eu acho. Pelo menos a imagem dela passa essa impressão, que é uma empresa grande. Logo, deve ter sim conversas e tudo mais, né? Pra ter normas de conduta. Porque se não tivesse, eu acho que já teria ido pro caralho há muito tempo. Porque alguém com certeza ia entrar ali pra zoar tudo. Porque sempre vai ter um. Ah, mas Luquita, mas teve tal VTuber que fez isso. Mas teve outro VTuber da mesma empresa que fez aquilo. Não tem como a empresa controlar 24 horas. 24/7. Sabe? Não tem como. É que nem você, sei lá, falar assim, no lugar onde você trabalha. Aí, de repente, o funcionário vai lá e caga na mesa do chefe. Isso tá na norma. Você não pode cagar na mesa do seu chefe, mas às vezes pode acontecer. Aí, o que tem nesse caso? Justa causa, sabe? É uma coisa que não tem como controlar. Você pode colocar 1000 normas pra você seguir na empresa. Você funda uma empresa lá, coloca umas normas. 1000 normas. Norma pra caralho. Qual que é a garantia que todo mundo vai seguir, que todo mundo vai entender e que todo mundo vai agir da exata mesma forma que você? Pensar meio que dessa forma seria até mesmo ser infantil. Por isso, lidar com pessoas é uma desgraça de complexo. Mas quem deveria fazer isso? Quem tá no controle da empresa. Quem tá no controle? Os membros? Claro que não. É importante a gente parar de generalizar, assim como os canais de opinião fazem, né? Achar que um membro pensa de uma forma, automaticamente todos pensam igual e agem igual. Raviel e Mono comentaram no vídeo. Muito paia, né? Muito paia. Durante, né? Se pedissem a minha consultoria, né? Falasse assim, Nana, você acha que eu devo comentar esse post me defendendo? Fizeram esse vídeo aqui falando que eu tô certa e eu devo comentar que eu tô certa mesmo? Não, eu falaria, não comenta. Não comenta que você vai piorar as coisas. E comentaram, né? Beleza. Raviel e Mono comentaram no vídeo. Tá, mas o Dante, a Iris, o Tosha, a Eveline e a Afins estão tomando de graça, como se eles também tivessem comentado, sendo que eles não fizeram isso, entendeu? Vocês têm que... Às vezes as pessoas nem compactuam com essa opinião, só que ficam na delas. Por exemplo, quando tem algum amigo próximo meu que entra em eventualmente alguma treta, essa treta não necessariamente é minha, então não tem por que eu entrar nela. Isso não significa que eu tô sendo menos amigo da pessoa. Só significa que cada um tem que lidar com seus problemas, porque é assim que a vida adulta funciona, sabe? Então, por exemplo, se acontecer de algum outro membro da Newbaka fazer alguma coisa, o Dante não vai se envolver porque não é problema dele, sabe? Ele só é uma parte da empresa. Apenas isso. A menos que, sei lá, tenha sido alguém fez uma coisa muito grave com alguém da Newbaka que é muito próxima do Dante. Aí eu entendo dele intervir. Mas agora, caso contrário, tipo, sei lá, uma tretinha de internet, uma briguinha de internet. Não tem por que ele se envolver, sabe?
Parar de achar que a New Baca é uma mente global, assim, né? O que cada membro faz é que todos pensam, não é assim que funciona. Eu volto a dizer, cada um tá agindo de forma independente. Isso é claro pra muita gente. Vocês estão vendo aí, né? O Dante tá fazendo a lojinha dele, a Iris tá fazendo as coisas dela, né? Então tá rolando essa discussão entre vocês aí, né? O que eu quero dizer é, não generalizem e botem todos os membros na roda como se todos tivessem culpa por conta de que um fez. Se a Iron Mouse um dia fizer uma cagada, vocês vão pôr a culpa na Matarakan também? Só porque, ou na V-Shoujo? Só porque eles são da mesma agência? Não faz sentido. Se a Matarakan fala uma merda, quer dizer que a Iron Mouse falou uma merda? Porque são todas da V-Shoujo? Não tem lógica isso. A agência, ela Não vai nem muito. Então, por exemplo, assim, sei lá, eu falo muito besteira nas lives, eu também brinco bastante. Mas vamos supor que eu faça uma piada mais pesada. Então isso significa que o Craven e a Yuna, que são parceiros do canal, merecem tomar no cu por uma coisa que eu fiz? Não. Óbvio que não. Então isso aí é uma coisa que sempre tem que ser reforçada. não determina o que você fala em seus posts ou lives, tá ligado? Tipo, não é assim, antes de você fazer um post, o post primeiro vai pra agência e a agência aprova. Não é assim que funciona. Eles só te agenciam, eles cuidam dos seus produtos, da sua imagem. Eles não ficam ditando o que você deve ou não postar, tá? Sim. É que dependendo da empresa tem suas normas, né? Tipo, não faz isso daqui que não é muito legal e tal, e tal, né? Pra não dar problema, cara. Ninguém quer ter problema no ambiente corporativo. E sim, mesmo se você tiver vínculo com alguma empresa, é ambiente corporativo. Você não vai querer ter problema, cara. Porque assim, se você tem... Vamos supor que eu sou agenciado da Neobaca. Vamos me usar de exemplo. Eu vou lá e faço merda. Sou desligado daquela empresa. Você acha que o pessoal de lá não vai conversar com outras agências pra falar, não contrata o Luquita que ele é problema? O pessoal conversa entre si, irmão. Então assim, pensa no teu rabo, não faça merda. Tenta entender como é que são os valores da empresa, as normas da empresa e tudo mais, pra você não fazer cagada. Pensa no teu rabo. Não pensa que você tá ajudando a empresa grandona a se desenvolver. Não, pensa no teu rabo. Porque se alguma coisa acontecer, a corda sempre arrebenta no lado mais fraco, que é o lado do trabalhador. Se você não gosta do que um membro falou em um post, cobre do membro. Os outros membros não tem que tomar de graça por conta de que um ou outro fez algo que você não gosta. E nesse caso em específico, até a Momo tá tomando de graça porque é a mesma conta, né? A mesma conta do Twitter, a Mono e a Momo, né? Nana, mas quem tá certo e quem tá errado? O que eu sempre falo em live é que todos os problemas da sociedade existem porque tá cada um cuidando da vida dos outros em vez de cuidar da própria vida. Eu entendo que você gosta de uma pessoa, quer ajudar ela, mas isso não se faz publicamente. Tem amigas que eu gosto muito, só que o rumo do canal da pessoa tá levando um caminho ali que eu não tá legal, e eu vou lá e dou conselho. Algumas delas não estão nem aí, não fala foda-se, né, mas fala, olha, é o seguinte, eu vou continuar fazendo assim, e é isso. O que eu faço? Eu paro de assistir, é só isso, entendeu? Acabou. Eu silencio a pessoa, eu coloco lá pro YouTube não me recomendar, e acabou. Eu vou cuidar da minha vida. O que eu acho é que essa situação ela não deveria ter vindo a público em nenhum momento, mas aqui estamos nós, né? Nana, mas se fosse no privado ela não iria responder. Cara, se ela não te responde, a solução é parar de acompanhar mesmo. Você quer dar um conselho pra pessoa, a pessoa não tá nem aí? O problema é dela, tá ligado? Tipo assim, se você tiver que dar conselhos pra uma pessoa, assim, só dá conselho pra quem é amigo, e quando eu digo amigo, é amigo recíproco. Sabe? Aquele amigo que sei lá, se alguma coisa acontecer com você, aquela pessoa vai te ajudar. Sabe? E eu falo, às vezes, até ajudar... Tá bom, vai. Às vezes um suporte emocional online pode ser uma ajuda. Mas se também puder ajudar fisicamente, também serve. Então, só pra esse tipo de pessoa você dá conselho. Porque nem todo mundo, às vezes, tem a mesma consideração por você como você tem por essa pessoa. E isso é uma coisa que eu demorei muito tempo pra entender. E quando eu entendi, eu consegui tirar pessoas ruins da minha vida. Então é um conselho. E assim também evita estresse, porque quando você vê que a pessoa não quer te dar ouvidos, que a pessoa às vezes até debocha de você, só se afasta, sabe? É a melhor coisa que você faz. Tenha um pouco de respeito próprio no fim do dia. Por que você vai fazer, tipo, um exposed, sabe? Trazer isso a público não faz sentido. Bom, esse foi o vídeo. Eu espero que nesse vídeo eu tenha sido bem clara. Eu espero que vocês tenham gostado. Já faz muito tempo que eu não faço vídeo de polêmica. E deixem aí nos comentários a opinião de vocês, porque essa é a minha. E até a próxima. E é isso aí. Esse foi o videozinho da Sailor Nana. Eu gosto do canal dela, cara. Ela é uma pessoa legal. Parece ser uma pessoa legal, né?
Deixa eu ver aqui. Juiz Dredd é uma ótima HQ. Luquita, tô com uma dúvida. Devo desenhar o importante Joe de Mad Max, Estrada da Fúria, ou desenhar o Tarzan, no estilo de arte dos anos 60? Qual é o propósito da arte que você quer fazer? Tipo, você quer fazer uma arte preta e branca, apenas com lápis ou caneta? Qual que é o propósito? Peraltas, o que esse pessoal quer tá mole? Ô, louco. Peraí que me marcaram. O que foi que me marcou aqui? Deixa eu ver aqui. Tá. Eu vou precisar dar uma pausa rapidinho, porque eu tomei 1 litro de água aqui, porque tá um calor da porra. Não choveu e tá fazendo calor. E também, o que eu ia falar? Eu preciso ir no banheiro, né? Porque senão vou explodir. Deixa eu só colocar uma imagenzinha de volta já. É coisa rápida, eu vou pegar um pouco de água também. Deixa eu ver aqui, abrir imagem nova guia e é isso.